Deus seja louvado. Irmãos, eu vou apresentar vocês o quarteto do grupo. Vou começar com as damas, né? Vou começar com as damas. Essa de branco, essa menina maravilhosa é a Thalita. E essa daqui, que não está de branco, mas também é maravilhosa, é a Isabela. Olha a nossa, você aqui, quem é você? Aí a voz grave dele. Nem precisa falar o nome, né, gente? Não precisa. Baixo. E eu sou Ari, irmãos. Deus seja louvado. Essa vigília está sendo maravilhosa. É um prazer estar aqui com vocês, louvando e adorando nosso Deus. Amém? Amém. Bom, acho que ano passado, né? Estivemos aqui na igreja. Foi uma bênção, eu recordo dos rostos de algo com seus irmãos. Um prazer. Nós, né, do Blessing, estamos aqui novamente. Estamos felizes demais, porque é idade de louvarmos o nosso Deus. Quem aqui nasceu para ser adorador? Amém, glória a Deus por isso. Nós sabemos que nosso dever é espalhar o Evangelho onde quer que formos. E quando Deus nos chama, a única coisa que devemos fazer é ir. E possamos estar prontos em toda vez que nós formos precisar de que espalhemos o Evangelho, falemos do amor dele, que possamos dizer: Senhor, eu vou. Essa é cantar, né? A música que nós vamos cantar se chama Eu Vou. Que você reflita neste pensamento, neste momento. Uma relação
estará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Quantos aqui já foram amparados por Deus? Levanta a mão. Glória a Deus. E sabe uma outra promessa que também está na Bíblia? Lá em Mateus 5,4 diz assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Irmãos, para Deus não é vergonha quando você está fraco. Muito pelo contrário, Ele se sente feliz porque Ele vê que você depende dEle. Então, quando você precisar de Deus, conversa com Ele. E essa música, ela vem falando sobre isso, sobre o amparo de Deus na minha, na sua, na vida de cada um de nós. Então, que você cante com o seu coração. Não precisa cantar, se não souber a letra, não precisa não. Mas se você ouvir ela com o coração aberto, você também vai estar louvando o nome de Deus. Amém?
Feliz sábado, pessoal. Vou pegar aqui. Podem ficar tranquilos que não está o caderno todo escrito não, é só uma página aqui mesmo. Bom, para aqueles que não me conhecem, meu nome é João Vasconcelos. Eu tenho 20 anos, estudo lá na FAD Minas, lá em Lavras, já tem um tempinho bom que eu estou lá, fazendo pedagogia. E eu confesso que para mim, acho que a ficha ainda não caiu, né? Que eu vejo as camisas do pessoal aqui, grupo de vigília 30 anos, e eu lembro do aniversário de 20 anos do grupo, eu bem pequenininho, mas eu fico muito feliz. Como eu tinha comentado, né, já estava com saudade de estar aqui numa vigília. Acho que a última que eu vim tinha sido no ano passado, lógico, não é todas, mas em janeiro do ano passado. E fico muito feliz de estar aqui com vocês nessa tarde. Antes de nós começarmos, vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus? Oremos. Querido Deus, amado Pai, Senhor que habita nos altos céus, Senhor, eu venho agradecer pela Tua proteção, pelo cuidado que o Senhor tem demonstrado com cada um de nós, Pai. Mesmo não sendo merecedores, o Senhor tem amparado cada um de nós. Que nesse momento especial, eu não venha falar o que eu acho ser o correto, Pai, mas que eu venha transmitir a Tua mensagem nesta tarde. Continue nos abençoando para que nós possamos sair cheios do Teu Espírito. Senhor, é isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, foi falado aqui, né, que a vigília de forma especial é em prol dos jovens, foi o grupo-alvo ali, e também o sermão, ele vai ter um grupo-alvo. E eu queria que levantasse a mão para ver quem vai fazer parte desse grupo, que de forma especial tem que prestar atenção mesmo, porque vai ser muito importante. Quem tem até 105 anos de idade, pode levantar a mão. Todo mundo? Eu fiquei com medo de chutar um número baixo ali, ter alguém... Eu acho que 105 ali, todo mundo, e no final mesmo é isso mesmo. Todo mundo que está aqui é o grupo-alvo desse sermão, de forma especial. Eu queria mostrar alguns exemplos aqui, nós vamos ver ao longo da igreja, ao longo lá de trás do Novo Testamento, como os jovens foram usados por Deus e como cada um de nós tem um chamado especial, mas que de forma especial nós vamos ver o trabalho ali dos jovens ao longo desse ministério. E como foi falado aqui já, quando nós vemos para o mundo hoje em dia, é só tristeza, né? Às vezes a gente fica feliz e lógico, temos que ser pessoas alegres, né? A Bíblia diz isso, mas quando a gente vê o jornal, liga a TV para ver alguma coisa, é só coisa ruim, é só tragédia e a gente vai vendo que o mundo vai de mal a pior. E como foi falado aqui, de forma especial, os jovens são alvos muito grandes de Satanás. E ele tem um objetivo muito grande de destruir a vida dos jovens ali desde o começo. E a gente vê que são muitas as distrações que o mundo oferece hoje. E realmente são várias, né? As redes sociais e muitas coisas que não são necessariamente ruins por si sós. Mas a forma como muitas vezes são usadas acabam sendo uma grande arma ali de Satanás. E a gente vê o mundo, o que será que deve ser feito, o que será que pode ser feito para os nossos jovens estarem os mais próximos de Deus possível. E eu convido a todos a abrirem a Bíblia lá no livro de Salmos, no capítulo 119. No livro de Salmos, capítulo 119, o verso 9. Salmo 119, 9. Diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Ou seja, o segredo para nós vencermos o mundo está aqui, na palavra de Deus. E nós vemos os exemplos aqui de várias pessoas, vários jovens que dedicaram a vida a Deus e fizeram coisas grandiosas.
Eu poderia aqui falar de várias pessoas ali no Antigo Testamento, né? Eu poderia começando ali, falando, por exemplo, de José, de Samuel, de Daniel e seus amigos ali. Poderia falar ali, né, de Josias, várias pessoas que desde crianças, adolescentes, eles entregaram a vida a Deus. E são grandes exemplos, né? Muitas vezes a gente vai falar de Samuel, de Daniel, nós já falamos das pessoas mais velhas, né, dessas pessoas já com mais idade, só que quando nós vemos, desde pequeno, eles começaram o ministério deles. E isso é importante porque ensina pra gente que nunca é cedo demais e também nunca é tarde demais para nós estarmos trabalhando, para nós estarmos cumprindo a nossa missão. Alguns ali, né, Samuel, desde criancinha, ele tem um chamado com Deus. Só que os exemplos que eu queria ver com vocês mais a fundo são de 3 grupos de jovens, né? Alguns aqui nós vamos estar vendo, que entregaram sua vida a Deus e desde o começo da igreja cristã ali no Novo Testamento tem dedicado a vida. E se nós estamos hoje onde nós estamos, é graças ao esforço e à abnegação de várias dessas pessoas. Eu queria começar falando de um grupo que todos conhecem, são os discípulos. Muitas vezes, se eu fizesse a pergunta aqui de como vocês imaginam os discípulos, vem na nossa mente pessoas já mais velhas, pessoas, sei lá, pais de família, de barba, as pessoas ali realmente, como alguns filmes, algumas animações ali apresentam para a gente. Porém, quando a gente vê na Bíblia a descrição que tem ali ao longo dos evangelhos, a gente tem uma impressão e provavelmente é um pouco diferente do que nós temos na nossa visão muitas das vezes. Tem uma história que é muito interessante, que Jesus, ele estava com os discípulos e algumas pessoas foram até eles e indagaram se eles não iriam pagar o imposto do templo. E vamos abrir a Bíblia novamente, já vamos ir abrindo lá no livro de Êxodo. Porque Êxodo no capítulo 30, eu deixei aberto em Êxodo capítulo 30, Jesus, né, no livro de Mateus, ele está lá com os discípulos e as pessoas chegam questionando eles. Eles falam: ei, o mestre de vocês não vão pagar os impostos do templo? E Jesus, ele tem uma conversa com Pedro ali e ele vai e fala: Pedro, você vai lá agora pescar, você vai pescar um peixe e você vai abrir a boca dele. Dentro você vai encontrar uma moeda. E Pedro ele vai, ele faz a pesca ali, ele encontra então a moeda, ele vai até Jesus e Jesus fala: ok, Pedro, agora você vai lá e vai pagar o imposto, pague o meu e o seu. Por que que Jesus, se eles estavam ali todos, por que que Jesus não pediu para Pedro pagar o de todos os discípulos? Por que que era somente o dele e de Pedro? A gente vê aqui no livro de Êxodo, quando essa regra, né, do imposto do templo foi estabelecida, no verso 14. Vamos ler a partir do verso 11 de Êxodo 30. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto: metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer um que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará oferta ao Senhor. A gente vê então que esse imposto só era pago a partir dos 20 anos. Muito provavelmente, Jesus ele vai então, e a Bíblia ela não vai falar ao certo, não tem uma passagem que vai dizer qual era a idade dos discípulos, mas muito provavelmente ali, Jesus ele pede para pagar somente o dele e o de Pedro, porque todos os demais não precisavam pagar o imposto. Por quê? Porque eles tinham menos de 20 anos. E é algo que a gente costuma imaginar normalmente João, né, o mais novo ali entre eles. Só que quando a gente lê aqui,
muito provavelmente todos tinham, à exceção de Pedro, menos de 20 anos. Ou seja, eram ali adolescentes, pessoas ali na fase de adolescência, ali na juventude, eram pessoas muito jovens. E quando a gente vai vendo várias histórias aqui, elas dão a entender de que realmente os discípulos, eles eram muito novos. Tem a história, né, de que João ali, Tiago, eles queriam ver com Jesus quem ia sentar à direita ali, quem ia ser o maior, eles estavam preocupados com isso, e a Bíblia diz que quem vai lá falar com Jesus é a mãe deles. Mas é engraçado se a gente parar para pensar, uma pessoa mais velha já, uma pessoa já ali de barba, a pessoa toda ali, e quem vai falar com Jesus era a mãe deles. Por que eles não iam, né, falar diretamente ali com Jesus? Por que eles ainda ali andavam com a mãe? Muito provavelmente porque eles eram de fato realmente adolescentes ali ainda, com menos de 20 anos. E a gente vê na história deles, eles ali na região ali da Galileia, eram pessoas que não tinham perspectiva, grandes perspectivas, né? A maioria deles ali. Na época existia um preconceito muito grande, o pessoal ali que vivia já em Jerusalém, ali na capital ali, com o pessoal da Galileia. Existia esse preconceito muito forte. Era uma região, né, que não era muito desenvolvida, e uma coisa que chamava atenção também era o sotaque daquele povo ali naquela região. Não era algo bem visto. A gente vai vendo ali, né, que realmente muitos dos judeus ali a verdade é que eles eram muito chatos, né? Eles tinham um preconceito com vários grupos, e os judeus ali da Galileia eram desses grupos, que não esperavam grandes coisas de quem vinha dali da região. E uma das coisas que era muito forte era o sotaque deles. E esse sotaque, a gente até vê, né, no livro de Atos, que quando Pedro ele começa a falar, as pessoas reconhecem que ele era galileu, porque era algo muito marcante. Então, quando ele vai ali no dia de Pentecostes e começa a pregar, as pessoas reconhecem o sotaque dele como sendo um galileu. E era algo que existia um preconceito muito grande. E era mais ou menos nessa idade, entre ali 13 até os 20 anos, que os adolescentes, os jovens, eles eram chamados por um mestre, eles eram chamados por um rabi e passavam a segui-lo. E é o que aconteceu ali com os discípulos. Jesus, eles não tinham perspectiva, né, de serem chamados por um grande mestre, eles foram chamados pelo maior dos mestres. E a gente vê ao longo ali dos evangelhos que essas pessoas, por mais que humanamente não fossem as mais capacitadas, por mais que as pessoas que olhassem ali não esperavam grandes coisas daqueles adolescentes, daqueles jovens, Jesus, quando ele veio, escolheu cada um deles porque ele tinha um grande propósito na vida deles. E ele também tem um grande propósito na minha e na sua vida. A gente vai vendo ali ao longo, então, do Novo Testamento, o tempo vai passando. Então, esses adolescentes, esses jovens, eles recebem um chamado, a igreja vai crescendo ali. E um outro jovem que eu queria chamar a atenção aqui, algumas das características dele, né? Além de ser jovem, era uma pessoa tímida, que tinha saúde frágil. Ou seja, quando a gente fala a descrição também dessa pessoa, a gente para e pensa, nossa, esse aí também realmente não dá para esperar grandes coisas, né? Como que uma pessoa tímida, que não consegue falar em público, ia pregar ali para aquelas pessoas? Uma pessoa doente que muitas vezes ficava ali acamada, como é que essa pessoa vai ser usada por Deus? Mas essa pessoa foi muito usada por Deus e é Timóteo. Ele era um jovem ali. Vamos abrir a Bíblia lá no livro de Timóteo. Timóteo, no capítulo 4.
1 Timóteo capítulo 4. A gente vê aqui, né, Paulo escrevendo essa carta, primeira a Timóteo, no verso 12 diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Ou seja, Paulo aqui, né, fala que é uma pessoa nova, mas que isso não deveria ser um empecilho, muito pelo contrário, ele deveria ser o padrão ali. No capítulo 5 também de 1 Timóteo, no verso 23, 5:23, vai falando, né? Não continues a beber somente águas, um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ou seja, a gente vê que era uma pessoa que passava ali por muitos males relacionados à saúde. Ou seja, a gente vê aqui mais um exemplo de uma pessoa que humanamente, quando nós olhamos, a impressão que dá é que não é nada demais, né? Não vai dar em nada. Mas, de novo, Deus tinha um propósito muito grande na vida daquele jovem, assim como Ele tem na minha e na sua vida. E Timóteo, a gente vê aqui que ao longo, né, das cartas que Paulo escreve para ele escreve também de Timóteo lá na primeira carta aos Coríntios. É algo muito interessante, porque ele não nasceu, ele era um gentio ali, a família dele, né, a mãe, a avó dele, se converteram ali provavelmente em uma das viagens de Paulo, ou seja, a família dele não era judia há muito tempo. E ele enfrentou vários problemas, a gente vai vendo aqui que Paulo vai falando. Ele precisou, né, ser circuncidado mais tarde ali, foi uma recomendação de Paulo, mas ele não deixou nada disso abalar a fé dele. Ele sabia que ele tinha uma missão e ele pregou aquilo com toda a sua força. Embora ele não fosse a pessoa mais saudável do mundo, ele deu o melhor que ele tinha para oferecer. E é isso que nós podemos fazer. Muitas vezes a gente vai olhar para nós mesmos e nós, na lente do mundo, não vamos parecer também, assim como muitos aqui não pareciam ser grandes pessoas com um grande propósito. Eles se entregaram, eles deram o melhor que eles tinham. E é isso que nós precisamos fazer, é dar o nosso melhor a cada dia. O tempo foi passando, né, e a gente viu ali o começo da igreja, com aqueles adolescentes que seguiram a Jesus, os discípulos. A gente viu aqui Timóteo, que foi uma grande liderança ali. O tempo passou e no começo da igreja, lá em 1844, também um grupo de jovens continuou viva a mensagem ali. Muitas vezes a gente vai falar aqui de pessoas como Ellen White, Tiago White. A gente pensa neles, a gente vê fotos ali, né, desenhos de pessoas mais velhas, já apresentando ter mais idade. Porém, quando a gente vai ver, a realidade é que quando tudo começa ali, eles eram muito jovens, na verdade. Ellen White, em 1844, ela tinha 17 anos. Tiago White, ele era um pouco mais velho, ele tinha 23. Ou seja, eram pessoas ali jovens. E quando a gente vai vendo ao longo da igreja ali, os pioneiros, a maioria deles começou o trabalho jovem ali. John Loughborough, ele tinha 22 anos quando ele aceita o chamado ali, ele começa então a trabalhar como pastor. E várias pessoas eram também jovens. E existe uma frase, né, que eu acredito que muitos aqui já devem ter ouvido, que diz que o jovem é o futuro da igreja. E eu discordo totalmente dessa frase, porque o jovem, ele não é o futuro, ele é o presente da igreja. E a gente vê isso aqui ao longo do Novo Testamento, a gente viu com os discípulos, a gente vê lá atrás, né, vários exemplos que foram citados aqui, a gente vê os discípulos, a gente vê Timóteo, a gente vê no começo da igreja que os jovens, eles não eram simplesmente o futuro, mas eles eram o presente. As pessoas que trabalhavam, que davam tudo de si, o seu vigor, eram essas pessoas muito novas, alguns ali, né, com 17 anos começando. Os discípulos, a gente não sabe, né, como eu disse ao certo, qual era a idade, mas
entre 13 e 20 anos, muito provavelmente ali a grande maioria deles. Ou seja, são pessoas muito novas. E existe, né, então fica lá a pergunta que muitas vezes é feita: até qual idade a pessoa é jovem, afinal de contas, né? E é algo que no final das contas não existe um consenso sobre isso. Você pode pesquisar, existem, né, vários estudos, várias interpretações acerca de que até que idade vai a juventude. E no final das contas não existe um consenso. Alguns estudos vão dizer que a pessoa é jovem até os 30 anos, outros estudos vão dizer que a juventude mesmo é até os 24 ali, e a partir dali a pessoa já não é mais considerada jovem. Alguns lugares, né, é com 35 anos, e no final das contas isso não importa. Não importa, né, qual a idade, o ano certo, a partir de qual ano você é ou você não é mais um jovem. Se você, na sua mente, você tem um espírito jovem, é isso que importa. Se você está disposto a entregar a sua vida a Deus, esse é o importante. Vamos abrir a Bíblia, mais uma vez. No livro de Mateus. Já ia abrir a minha aqui, esqueci de falar para vocês. Mateus no capítulo 28. Mateus 28. Mateus capítulo 28, bem no finalzinho, a partir do verso 18, são versos muito conhecidos. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como eu disse, todos nós temos uma missão: ide. Esse deve ser o propósito da nossa vida. Eu quis trazer aqui para vocês nessa tarde de quão importantes são os jovens nessa missão que foi dada por Deus. Desde o começo da igreja cristã, os jovens eles vão fazendo as coisas ali rodarem, né? Vão trabalhando ali, vão dando tudo de si. E é por isso que é muito interessante para Satanás atacar a juventude. É muito importante para ele tirar todos os jovens do caminho correto, porque assim a igreja, como eu disse, né, os jovens não são o futuro, eles são o presente. E se ele ataca o presente, a igreja inteira está sob ataque. Mas no final, o mais importante, não importa quantos anos você tem, se você tem 13, 15, 20, 30, 40, 50, isso não importa. Todos nós temos um chamado, todos nós temos essa missão de ir, e é isso que cada um de nós precisa aceitar. Cada um de nós precisamos decidir se nós vamos aceitar esse chamado, esse propósito de Deus na nossa vida. Assim como os discípulos, como Timóteo, nós vemos, né, a história de Ellen White também, são pessoas que, na visão do mundo, tinham tudo para ser ninguém. Ellen White, né, nós conhecemos a história, era uma pessoa também que não tinha a saúde muito forte, por conta, né, do incidente que ela teve ali desde muito nova na infância. Mas, para Deus, isso não importa. Timóteo era um jovem tímido, doente, a gente vê os discípulos ali também sem perspectiva, mas para Deus isso não importa. Não importa a sua idade, não importa se você é uma pessoa que vai vir aqui falar na frente, não importa se você é uma pessoa que tem a melhor voz do mundo para cantar louvores a Deus, isso não importa. O importante é nós aceitarmos o chamado que nós temos. E quando nós aceitamos o chamado, não importa mais qual é a visão do mundo a nosso respeito. O importante é que nós sabemos, nós temos a certeza de que Deus ele vai estar nos abençoando, de que Deus vai estar conosco todos os dias, né? Como foi falado aqui, até a consumação
dos séculos. Que a cada dia nós possamos estar tomando essa decisão de aceitar o chamado de Deus para a nossa vida. Que a cada momento, ao acordarmos, ao irmos dormir, que nós possamos estar buscando ter relacionamento com Deus. Como foi lido, né, lá em Salmos 119, no verso 9. A única maneira de preservar puro o nosso caminho é observando a palavra ali. Que nós, a cada dia, possamos tomar essa decisão, possamos estar incentivando os jovens a estar trabalhando, e cada um de nós também, independente da sua idade, estar dando a sua vida, dando o seu melhor na causa do Senhor. Como foi falado, aquelas pessoas não eram as melhores humanamente, mas Deus tinha um propósito para eles. E mesmo não sendo os melhores, ao entregar a vida deles a Deus, eles tiveram um grande papel na causa de Deus. Que nós possamos também desempenhar o nosso grande papel. Que nós possamos estar buscando, através de oração, entregar a nossa vida a Deus a cada dia. Vamos nos colocar de joelhos. Vamos finalizar mais uma vez com uma oração de joelhos perante o nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, estamos aqui nessa tarde, Pai, para aceitar o Teu chamado na nossa vida, Senhor. Nós não somos merecedores, nós somos falhos, somos pecadores, em nós não há mérito algum, Pai. Mas o Senhor não desiste de nós. O Senhor nos ama e nos ama tanto, que entregou o Seu único Filho para que viesse morrer e nos dar oportunidade de sermos uma família, Pai. Que nós possamos estar aceitando a Tua graça na nossa vida. E que nós possamos estar aceitando essa mensagem de que em breve o Senhor vai estar voltando para nos buscar. Quando nós aceitarmos isso, Pai, nós não podemos, são notícias tão boas, nós não podemos guardar elas para nós mesmos, mas que nós possamos aceitar o nosso propósito de ir e pregar ao mundo de que o Senhor está voltando. Que nós possamos aceitar o chamado do Senhor na nossa vida. Não importa a nossa idade, não importa a nossa capacitação. Se nós estivermos buscando ao Senhor, se nós estivermos intimamente ligados ao Senhor, o Senhor vai nos capacitar. E isso é tudo que importa. Que nós possamos a cada dia reconhecer de que em nós não há mérito algum, de que não somos merecedores realmente de nada, mas quando estamos ligados ao Senhor, quando nós estamos ligados ao Senhor, nós não podemos mais guardar para nós essa mensagem, e que isso não possa ser guardado, Pai, possa ser compartilhado com toda a nossa força. Que enquanto nós estivermos aqui, o nosso propósito de vida seja honrar, glorificar o Teu nome e pregar para o máximo de pessoas de que o Senhor está voltando. Continue nos abençoando de forma especial nessa vigília, Pai, para que nós possamos sair daqui cheios do Teu poder, cheios do Teu Espírito, para compartilharmos ao mundo inteiro a mensagem de esperança. Continue conosco, é isso que eu peço e agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Beleza.